Imagine a seguinte cena: a porta arrombada, o sogro cambaleante atrás do genro que irrompeu como um furacão, e os dois paralisados ao ver o que acontecia dentro do apartamento. Mas hoje não vamos falar sobre eles. Vamos falar sobre você, sobre como uma simples descoberta pode abalar até os alicerces mais sólidos de um casamento, e como, às vezes, a traição mais perigosa não vem de onde esperamos. Ina ajustou os cabelos com um gesto que pretendia ser casual, mas os dedos tremiam. Seu marido, Edic, franziu ainda mais a testa, como se adivinhasse a tempestade que se aproximava. Leva pelo menos uma caixa de anticoncepcionais na bolsa, ele murmurou, baixo demais para ser sincero, alto demais para passar despercebido. Ela se virou devagar, com a calma de quem já decidiu não explodir. Ainda não. Não julgue os outros pela sua própria medida, querido. Só porque você é doente, não significa que eu seja igual. O rubor que invadiu seu rosto foi a confirmação de que a flecha havia acertado o alvo. Ina saiu, levando consigo a bolsa e a certeza de que aquela seria uma lição que ele não esqueceria. Pelo menos era o que ela esperava. Tudo começou com uma arrumação rotineira. Ina juntou as roupas do marido, esvaziou os bolsos, e lá estava ela. Uma caixa de preservativos, intocada como uma bomba relógio. O choque foi físico, uma dor que subiu pela garganta e ameaçou sufocá-la. Mas ela engoliu seco, guardou a prova no bolso e quando ele chegou, perguntou com uma frialdade que a surpreendeu. O que é isso, Edic? O homem empalideceu. Jurou que não era dele, que devia ser de algum amigo, que ela estava enganada. Mas aquelas calças? Ela mesma as havia comprado no aniversário da sogra, escolheu o modelo, o tecido, o corte. Não havia margem para erro. Ela poderia ter gritado. Poderia ter jogado tudo na cara dele, humilhá-lo, expulsá-lo. Mas Ina era inteligente demais para isso. Está bem, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Vou fingir que não vi nada. Que confio em você como sempre. Ele se ajoelhou, beijou suas mãos, prometeu que nunca mais, que era um erro, que ela era a única. E por um tempo até pareceu que cumpria. Ligava a cada hora, chegava com flores, contava cada passo como se fosse um relatório. Mas confiança não se reconstrói com gestos. Uma vez quebrada, vira vidro moído. Mesmo colado, sempre corta. E havia a sogra. A sogra. Assim que soube da briga, não perdeu tempo. Esse menino é igual ao pai, uma cobra. Eu aguentava as traições do marido por você, filha, mas não faça como eu. Sai enquanto é tempo. Antes que venham os filhos e ele vire um monstro. Você é jovem, bonita e independente, merece muito mais. As palavras soavam como veneno doce, escorrendo devagar. Ina quase caiu na armadilha. Quase acreditou que estava fazendo a coisa certa ao planejar deixar Edic. Quase. Até que uma dúvida mordeu. Por que uma mãe insistiria tanto para que a nora abandonasse o próprio filho? Por que repetiria como mantra que ele era um traidor, se nem sequer havia provas? Algo cheirava mal naquela história. Sua irmã, que já havia passado por algo parecido, deu o conselho certo. Fale com os colegas dele. Com os amigos. Mas não pergunte direto, escute. As pessoas falam mais do que imaginam quando acham que ninguém está prestando atenção. Ina seguiu o plano. E descobriu algo inesperado. O problema não era Edic, era a sogra. Um tio distante com quem a família mal tinha contato revelou a verdade nua e crua. Ela nunca gostou de você. Antes de você aparecer, quem recebia toda a atenção, todo o dinheiro, todo o tempo do Edic? A mãe dele. Você é uma ameaça, uma concorrente. E ela faria qualquer coisa para se livrar de você. Foi então que Ina lembrou. Na noite em que encontrou os preservativos, a sogra havia arrancado Edic da cama com uma desculpa esfarrapada, uma dor de cabeça, uma emergência. Ele saiu correndo e ela ficou sozinha. Sozinha com uma armadilha perfeita. Quando um estranho encantador se sentou à sua mesa no almoço, Ina desconfiou na hora. Bonito, eloquente, interessado demais. Inoxa, ele disse, como se a conhecesse há anos. Uma única chance, só uma. Depois eu some da sua vida. Ela aceitou o jogo. Marcou um encontro em seu apartamento, quando sabia que Edic não estaria. Mas não era um encontro que queria, era uma isca. Instalou câmeras, preparou-se para flagrar a sogra em sua própria teia. Só que o plano deu errado. Muito errado. Quando a campainha tocou, não era o estranho. Não era a sogra. Era uma mulher que ela nunca havia visto, que entrou aos socos, aos gritos como uma furiosa vingadora. Ina mal teve tempo de reagir. E enquanto ela se defendia, do lado de fora a porta tremia sob os golpes de Edic, que trancado para fora pelo sistema de segurança, perdia a cabeça. A armadilha era dela. Mas a caçadora havia se tornado a presa. Edic arrombou a fechadura com um chute violento e irrompeu no apartamento como um furacão.
Os olhos injetados de fúria varreram o ambiente até encontrarem Ina, encolhida contra a parede, enquanto a intrusa, uma mulher de expressão cortante, avançava sobre ela com a precisão de quem já conhecia cada canto daquela armadilha. Ina, eu sei que você não está sozinha. A voz da estranha era gelada, calculista. Onde ele está? No armário? Debaixo da cama? Sua mão se fechou em torno do braço de Ina, os dedos cravando-se como garras. Sua mãe me pagou para incriminá-la, mas seu plano falhou. E agora, querida, você vai me dizer onde escondeu o amante. Do lado de fora, a porta estremecia sob os golpes de Edic, mas dentro do apartamento, um silêncio pesado se instalou. Foi então que ele notou as unhas arranhadas no rosto de Ina, os olhos vermelhos, a respiração ofegante. Algo estava errado. Muito errado. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar como uma lâmina. A expressão da sogra mudou em um instante. O sorriso forçado desapareceu, substituído por uma sombra de pânico. Ela não esperava que o filho chegasse tão cedo, mas a intrusa não perdeu o controle. Com um movimento rápido, ela se virou para Edic, os lábios torcidos em um sorriso amargo. Ah, o marido finalmente aparece. Seu tom era de puro desdém. Sua mãe contratou meu irmão para seduzir sua esposa, gravou tudo e planejava usar as imagens para destruí-la. Mas pelo visto a caçada virou contra o caçador. Ela jogou uma pilha de notas no chão, o dinheiro espalhando-se como folhas mortas. Pegue seu lixo e saia da minha vida. E você? Ela apontou para a sogra, a voz tremendo de raiva contida. Nunca mais se atreva a pisar aqui. Se o fizer, essas gravações vão parar na internet. E acredite, o mundo vai saber que tipo de monstro você é. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A sogra recuou, tropeçando nas próprias palavras. Edic, filho, eu só queria sair. Sua voz era um rosnado. Agora. Ela obedeceu, arrastando-se até a porta como uma sombra derrotada. Quando a porta se fechou atrás dela, Ina desmoronou. Edic a segurou, os dedos tremendo enquanto acariciava seus cabelos. Eu sinto muito, ela sussurrou, a voz quebrada. Eu deveria ter te contado antes. Não. Ele a segurou com mais força, os olhos fixos nos dela. Você não tem nada do que se desculpar. Eu conheço você. Eu confio em você. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Mas minha mãe, isso foi além de tudo. Ina enterrou o rosto em seu peito, sentindo o coração dele bater contra o seu. Pela primeira vez em meses, o peso da desconfiança se dissipava. Eu te amo, ela murmurou. Edic a beijou, um juramento silencioso entre eles. Mas a batalha ainda não havia terminado. Passaram-se meses antes que a sogra ousasse quebrar o silêncio. Uma ligação, uma voz trêmula do outro lado da linha, tentando reconstruir o que havia sido destruído. Edic atendeu, por educação, por obrigação, por tudo que já haviam sido. Mas sua voz era gélida, distante. Mãe, escute bem. Cada palavra era uma faca. Você cruzou uma linha da qual não há volta. Se tentar se meter na minha vida novamente, se sequer pensar em machucar a Ina, você perderá tudo. Dinheiro, influência, até meu respeito. E desta vez não será uma ameaça. O silêncio no telefone foi sua resposta. Quando desligou, Edic olhou para a Ina, que observava tudo com os braços cruzados. Ela não disse nada. Não precisava. A guerra havia acabado. E pela primeira vez eles haviam vencido.